Olá, meus amigos do nosso canal. Hoje eu trago para vocês o projeto do captor de elétrons. Tem muitos falando aí de energia grátis, né, do Free Energy, e hoje eu estou aqui apresentando para você esse sistema que estou ainda testando, vou fazer ainda algumas modificações, mas de início eu digo para você o seguinte: estou usando aqui um cabo bastante grosso, né, um cabo que tem uma alta amperagem, ele tem cerca de 12 milímetros de diâmetro. Estou usando aqui um transformador, que é um transformador de micro-ondas, pode observar, ele é de 220, aqui ó, 220, ele tem uma frequência muito alta, porque é de alta tensão que trabalha no micro-ondas, mas que eu removi a bobina daqui, como podem ver, eu removi a bobina e coloquei aqui o cabo. Então, pode observar que o cabo passa por aqui. Eu tenho 3 espiras, na quarta espira eu fiz a emenda. Usei esses conectores aqui e aqui eu instalei o fase. O fase entrou aqui. Pode observar que o fase entrou por aqui, aqui, e o neutro aqui. Então pode observar que aqui é um sistema que se promete gerar uma alta amperagem sem modificar a corrente de entrada do sistema. Então aqui eu coloquei o aterramento, certo? Estou usando apenas uma haste, lembrando que esse sistema, que é uma réplica do captor de elétrons, funciona com mais ou menos 60 hastes de 3 metros. Estou fazendo aqui um teste para ver e daqui a pouco eu vou medir a corrente para a gente verificar se realmente a coisa é como se apresenta ou é um fake, ou é uma farsa do que estão apresentando por aí, para que vocês tirem suas dúvidas, tá certo? Para isso eu vou fazer a leitura, vou usar este alicate amperímetro, certinho? Instalei aqui uma tomada, para eu conectar aqui um aparelho que vai consumir energia e vou medir usando aqui todo o apetrecho de ferramentas que utilizei para montar esse sistema, tá certo? Então, vou ligar e daqui a pouco vocês vão ver as medições. Muito bem. Então, aqui pode observar na lâmpada que está aceso, aqui está aceso. Olha aqui, eu tenho aqui corrente, ó. Eu tenho aqui a tensão da rede, não é? Eu liguei o neutro da rede, como está no esquema original do captor de elétrons, aqui está o neutro, certo? Gerando uma alta frequência desse transformador. Esta bobina que está aqui, esse trafo, ele está com uma alta amperagem, não é invenção, realmente há uma altíssima amperagem. Vou medir aqui com o alicate para que vocês possam observar. Vou colocar aqui na escala de 200 amperes. Pode ver que eu liguei. Eu liguei. E vou medir a amperagem aqui. Vamos ver se vocês conseguem acompanhar. Veja a amperagem que deu. 109,9 com a 110 amperes em uma ponta da bobina. Agora vamos medir todas as bobinas para a gente verificar a amperagem que está circulando por aqui. Então coloquei na escala, agora pode observar que eu coloquei aqui na escala de 1000, né, para 1000 amperes, e está medindo aqui 400 amperes. Realmente está fazendo um ruído, está a bobina aquecendo, certo? Pode observar que eu vou medir essa tensão e vamos observar aqui. Então vou colocar na escala de 750 volts, tá aqui, ó. Então vou medir aqui a tensão. Observando que eu tenho 231 volts. Lembrando que eu não estou usando o neutro da rede aqui na tomada, estou usando o aterramento, certo? Vou ligar o equipamento e vamos ver a amperagem. Se muda a amperagem de entrada, que eu vou medir agora para vocês aqui, ó, 231, que é a mesma da rede de entrada. Agora eu vou medir a amperagem de entrada aqui
colocar na escala de 20 amperes e vou medir esse fio vermelho que é o fase. Então vamos ver aqui a quantidade de ampere que eu tenho aqui na entrada. Então pode observar, eu tenho 2, variando aqui 2,55, 52, 51. Então essa é a corrente de entrada, certo? Então vamos verificar agora a corrente de saída. Pode observar que eu vou instalar aqui um secador de cabelo. É esse aparelho aqui, ó. Esse, que tem uma potência de 1.200 watts. E vamos ver como é que ele se comporta, certo? Então pode ver aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui está o Mallory. Aqui está a potência dele. E aí eu vou ligar e vamos medir a corrente de consumo. Vou colocar ele aqui. E aqui eu vou medir aqui a corrente. A corrente 2,5, 2,8, porque tem um campo magnético poderosíssimo. Pode observar que ele está emitindo um campo magnético muito grande da bobina e ele está variando aí, que é o consumo dele. 2, agora eu vou verificar a entrada de tensão, se ela caiu ou não. Então pode ver que ela está variando aqui, ó, para 1,6, certo? Ou seja, essa corrente daqui está menor do que a corrente de entrada da fonte. Vamos ver. Ele aqui está consumindo menos. Ele está consumindo menos. Então veja aqui, ó. A corrente dá mais de 2 amperes na entrada. E esse de 1.200 watts está consumindo, né? Tá, ele está variando, ó. É um campo magnético muito alto e que está alterando o aparelho. Então está aqui a amperagem. Agora vou verificar a tensão. Eu vou agora modificar para medir a tensão elétrica, para ver se realmente ela caiu de 220 e mais alguma coisa. Então eu vou suspender aqui um pouco e vou colocar e vamos ver a leitura aqui. Então observe para ver quantos volts está ali medindo. Então veja que a tensão de 220 caiu para isso aí, ó, tá? A variação aí, foi a tensão que caiu desse secador, a potência elevadíssima. Por que essa tensão caiu? Porque o aterramento só tem uma haste, perfeito? Vou fazer outros testes e depois traremos os resultados.